Aclamemos o Evangelho cantando. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis a rocha viva, o Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino a chave, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. Eis a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei do meu reino a chave, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é, outros que Elias, Jeremias revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Chaves do reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que nos acompanha através das redes sociais, Santíssima Trindade. Hoje a liturgia nos convida a mergulhar no espírito da história da nossa fé. Mais precisamente, na história da nossa igreja. Pois é isso que Pedro e Paulo representam para nós. Os primeiros momentos da nossa igreja, da nossa fé. Uma fé que eles receberam do próprio Cristo, porque foram chamados pelo Senhor e foram fielmente. A igreja se alegra, a igreja venera, a igreja se orgulha por ter recebido tão grande graça que foi o testemunho dos dois pilares da igreja. Pilares
sustentam a igreja, não é? A base de tudo no qual esse sustento se apoia, nós sabemos, é o Senhor, é Jesus. Estes apóstolos sustentaram a obra viva que é a igreja. Eles foram e são fundamentais para nós. E aí então, é com muita alegria, com um espírito agradecido a Deus, nesta liturgia, veneramos a imagem destes dois servos do Senhor. E quando falamos de Pedro, assim como falamos dos outros apóstolos, Pedro e Paulo não são mais importantes do que os outros. Não se trata disso. Mas a Escritura Sagrada nos apresenta uma obra profunda de Pedro e Paulo que nos traz mais consistência daquilo que realizaram. Aliás, não fomos nós que reconhecemos isso primeiro, foi o próprio Cristo. E aí, permita-me aqui a biografia de quem era Pedro e de quem. Vejam como o Senhor, a graça de Deus, age na vida da igreja, na nossa vida, levando à unidade, à comunhão de pessoas tão distintas. Do outro, filho de Jonas, um pescador de Betsaida, vivia em Betsaida, onde existia um grande lago, onde ele pescava junto com seu pai e com o seu irmão. Era um homem simples, era um homem simples, um esposo, pai, possivelmente. O testemunho de que Jesus, sua sogra, ele devia ter a sua esposa, os seus filhos, via do sustento do seu trabalho, uma vida simples ali, um fiel temente a Deus, vivendo a sua fé, chegou até Jesus através do seu irmão André, O André que fez o convite a Pedro, André e Filipe, os dois primeiros apóstolos que Jesus chamou, E depois, Paulo, cidadão romano, mas era judeu. Isso não quer dizer que ele não tinha conhecimento, isso não quer dizer que ele não tinha espiritualidade, isso quer dizer que Pedro era de uma camada social mais simples do que a de Paulo. Paulo era filho de um grande fornecedor de materiais, tendas para o Império Romano, para o exército do Império Romano, a chamada Legião Romana. E é interessante que, por ser filho de um homem que prestava relevantes serviços para o Império Romano, o pai de Paulo foi agraciado com um título chamado título de cidadão romano. Esse título de cidadão romano era importantíssimo, porque abria portas. Só as pessoas mais importantes recebiam esse título, por serviços prestados a Roma, por conveniência política, e o pai de Paulo recebeu esse título. Esse título fazia com que Paulo fosse um homem livre, um cidadão, que gozava de direitos, na legislação romana, poderia transitar no império todo, não era incomodado, tinha o salvo-conduto e mais, tinha algumas prerrogativas. Nós hoje criticamos muito algumas autoridades nossas, dos poderes públicos, que gozam do chamado prerrogativa de foro, que só podem ser julgados por tribunais especiais, o presidente no Supremo Tribunal, os parlamentares federais no Supremo Tribunal, os parlamentares estaduais no Tribunal de Justiça de cada estado, os governadores no Superior Tribunal. Pois é, essa chamada prerrogativa de foro, Paulo tinha. Como cidadão romano, ele só poderia ser julgado por um tribunal constituído pelo imperador de Roma. Então era uma prerrogativa, era um título muito importante, dado aos nobres daquele tempo. E Paulo herdou esse título do seu pai e usou no momento certo. Quando ele estava sendo condenado, julgado pelo Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, ele dizia: opa, não, eu sou cidadão romano, eu só posso ser julgado e condenado por um tribunal constituído pelo imperador. Este homem,
que aos 12 anos foi para Jerusalém estudar numa escola chamada Escola do Rabino Gamaliel, não é? Do Rabi Gamaliel, que era um rabi muito estimado, né? Cujo o avô Hillel foi o que fundou, né, essa escola. Gamaliel foi o mestre de Paulo. Paulo, aos 12 anos, foi morar em Jerusalém com a sua irmã, a mais velha, que era casada, e lá ficou porque estudava nessa escola que formava rabinos para a religião judaica, não é? Esse homem era totalmente, vamos dizer assim, diferente de Pedro. Pedro, homem simples. Paulo, homem refinado, versado na doutrina de Moisés, não é? Na lei de Moisés, e também na filosofia dos chamados estoicos, mas não vem o caso aqui, não é? Deus se encarrega de unir os dois. Olha que bonito. Quem conhece a história de Paulo e quer conhecer um pouquinho a história de Pedro, basta ir lá leia o Ato dos Apóstolos. Até o capítulo 12 fala-se de Pedro. Do capítulo 12 até o capítulo 24 fala-se de Paulo. Vejam, no evangelho de hoje, Mateus nos apresenta um Pedro muita fé. E aí você se pergunta, porque muitas vezes nós somos muito rigorosos. Mas Pedro traiu Jesus, mas ele se redimiu. Quem é que não decepciona o Senhor no seu testemunho? Mas Pedro se redimiu. Aquele foi um momento na vida de Pedro. Um momento de fraqueza como eu tenho, como você tem, como todos nós temos. Fraqueza na fé. Quem é que não tem fraquezas na fé? Pedro teve, mas Pedro caiu em si. De repente, Jesus estava em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade lá na Galileia, no extremo norte da Galileia. Galileia era uma província romana, né? Cesareia de Filipe era uma cidade cujo nome era uma homenagem ao imperador César, né? César, um grande imperador romano, né? Importante. Então essa cidade era uma cidade chamada imperial, Cesareia de Filipe. E lá o culto ao imperador, o imperador é como um semideus, o representante da divindade. Então tinha um culto religioso mesmo para o imperador. Rezava-se acreditando que o imperador tinha poderes especiais dados por Deus. E lá Jesus envia os apóstolos para ouvir. Olha, perguntem às pessoas o que eles conhecem de mim, quem eles acham. Os apóstolos voltaram eufóricos. Olha, Senhor, uns dizem que é Elias, quem não conhece Elias, o grande profeta. Outros que dizem que é João Batista, que naquela época já estava morto, né? tinha morrido, e que ressuscitou, e agora está em ti, o Espírito dele está em ti. Outros vai dizer que o Senhor é como outros profetas do Antigo Testamento. Vejam, o profeta era muito estimado, muito querido. Jesus ser comparado a um profeta era algo realmente muito bem-vindo do povo. Mas Jesus é mais do que um profeta. Os profetas servem a Jesus. Jesus é Deus. E Pedro reconhece isso. Ele volta-se para Pedro e pergunta: e tu, Pedro? E tu, Simão, filho de Jonas? Quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou, Simão? E ele vai dizer: Senhor, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo, é aquele que nós esperávamos para a nossa salvação. E ali ele fez a profissão de fé. E aí Jesus então diz: olha, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que é pedra? Rocha, né? Petrus, do latim, significa rocha. Sobre esta rocha, que é você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que significa a chave na linguagem bíblica? Significa você ligar as realidades da terra àquilo que acontece no céu. Ou seja, colocar esta realidade que nós vivemos em comunhão com as coisas de Deus que está no céu. E tudo, Pedro, que tu fizeres aqui em nome da igreja, estarás realizando e sendo confirmado no céu pelo Pai, por mim e pelo Espírito Santo. Ou seja, todos aqueles que perdoares e todos aqueles que buscares guiar a salvação, nós iremos recebê-los, nós iremos legitimar aquilo que você vai realizar aqui. Olha que bonito, que fé profunda, sincera, esta fé que salvou Pedro do cativeiro. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos estar numa igreja
que nos livre de todas as provações, de todos os sofrimentos. Essa não é a fé em Jesus. A fé em Jesus nos faz confiar em Deus até mesmo no sofrimento, até mesmo naqueles momentos mais estimados. Aproveite para ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 12, foi o capítulo que nós ouvimos agora, que o nosso irmão leu para nós, né? O capítulo 12. Pedro estava preso. Aquele que prender e matar Jesus, chamado Herodes Agripa, prendeu Pedro. E viu que aquilo era bom, agradava. Aí mandou matar também Tiago, aquele Tiago, né? Chamado irmão do Senhor. Mandou matar Tiago, que era o bispo de Jerusalém. Mandou matar Tiago, aí viu que aquilo era bom para os judeus, olha, os judeus ficaram felizes, mandou matar um dos apóstolos, prendeu Pedro, que era o líder dos apóstolos, o irmão mais velho na fé, que guiava os apóstolos, guiava os discípulos de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro assumiu essa missão, de dar continuidade junto com os irmãos apóstolos do ministério de Jesus. E aí Herodes gostou, porque viu que conquistou os judeus, prender esses hereges. E aí Pedro foi para a cadeia. 16 homens estavam ali guardando Pedro. 4 grupos de 4. 16 soldados naquela noite. Pedro lá, naquela cela fria, ali preocupado. A igreja toda rezando por ele. Veja como é que é o poder da oração. Aquela oração que você faz na sua casa, quando está na sua comunidade, na sua igreja, rezando conosco, celebrando a Eucaristia. Veja que oração belíssima. Pedro está ali orando. E a igreja que se reunia na casa de João Marcos, a igreja se reunia ali na casa de João Marcos. A mãe de Marcos, Maria, era uma das lideranças. Estavam lá reunidas rezando por Pedro, porque Pedro era o líder que Jesus deixou no lugar para continuar a missão. E aí o anjo do Senhor, na linguagem bíblica, o anjo do Senhor significa o próprio Deus. Deus vem e abre, rompe as correntes, abre a cela e diga: Pedro, venha comigo. Vista a capa. A capa da Escritura Sagrada significa a missão. Põe a tua capa. Vou te libertar dessas correntes agora. Tu estás livre, Pedro, para servir aquilo que o meu filho determinou. Olha que bonito. Vejam como Deus age. Acharam que tinham prendido o Pedro, o líder da igreja, e a igreja iria morrer. Não, Deus o conduz. E quando ele sai daquela fortaleza, daquela prisão que ele está preso, ele se dá conta de fato o quanto ele era amado por Deus, o quanto ele é querido pela igreja, o quanto ele é importante. E aí ele vai para a casa de Maria, onde os irmãos estão lá reunidos. Vejam, é na perseguição que Deus vem ao nosso socorro. É no sofrimento, quando nós passamos por provações, que Deus vem ao nosso socorro. Não nos abandona. E aí então Pedro foi continuar a sua missão. Assim como Paulo, nós lemos agora, vocês ouviram a segunda leitura proclamada pelo nosso irmãozinho, é a segunda leitura tirada da segunda carta de Paulo a Timóteo, que é o chamado Testamento dos Apóstolos. Olha, eu sou suspeito, porque eu gosto muito de Paulo, né? Eu procuro ler muito as cartas de Paulo, até porque trabalho com isso, né, no meu dia a dia, né, quando estamos dando aula. E aí, então, esta carta é um dos trechos mais belíssimos de Paulo, chamada segunda carta a Timóteo, chamada carta pastoral. Deu para perceber, Paulo está preso, né? Aliás, todos os apóstolos, sem exceção, foram presos. O único que não morreu, que não foi assassinado, foi João, que morreu de velhice. Os outros todos foram martirizados. Por isso nós estamos com os paramentos vermelhos. Pedro está preso. Paulo está preso, melhor dizendo, desculpa. E aí, então, ele pressente que está chegando a hora dele. Mas ele começa a escrever com a certeza de que ele cumpriu com a missão. E aí você pode falar: mas poxa, mas Paulo, hein? Que petulância. Não, não é petulância, não. Não é orgulho, não. Não é alguém que fez, não. Ele tem certeza. É como se ele estivesse ali no testamento dele, agradecendo a Deus. O que no testamento nós deixamos? No testamento nós deixamos a nossa história, aquilo que nós temos para os nossos, né, familiares, né, nossa família.
Paulo deixa o seu testamento, não é ouro nem prata, é sua vida de amor ao Senhor, é sua vida de amor à igreja. E aí ele escreve essas palavras belíssimas. Ele escreve para Timóteo, né? Diz a Timóteo: eu sei que está chegando o meu momento. Eu sei que se aproxima-se o momento de eu entregar a minha vida a Deus. Mas olha, filho, continue essa caminhada. Tome como exemplo esta vida desse apóstolo, dizia Paulo, que na sua humildade, na sua simplicidade, nas suas dificuldades, mas buscou entregar a Jesus tudo aquilo que o Senhor me pediu. Mesmo na minha fraqueza, mesmo nas minhas dificuldades, eu nunca deixei de amar o Senhor. E a partir do momento que eu me converti, tudo aquilo que Jesus... Por isso que eu combati o bom combate. O que é o bom combate para Paulo? É o anúncio do Evangelho, é o anúncio do Senhor. Isso é o bom combate. Terminei a minha caminhada, Timóteo, passei muitas provações, mas eu preservei a minha fé. Eu nunca voltei atrás daquilo que eu recebi de Jesus. Eu nunca neguei o nome de Jesus. Agora eu tenho certeza, não pelos meus méritos, dizia Paulo, mas pelo amor que o Senhor tem por mim, Ele há de me levar para o reino dos céus. E lá eu vou receber a coroa imperecível da glória. O que é a coroa imperecível da glória? Na compreensão de Paulo, é habitar na casa do Pai, é estar na presença do Senhor. Que exemplo de vocação para nós. A igreja se faz assim, de homens e mulheres que se doam. Por isso que nós temos a alegria, o orgulho de poder pertencer a essa igreja que é apostólica. A palavra apostólico, ou palavra apóstolo, significa, meu amado irmão, minha amada irmã, testemunha. Quem são os apóstolos? Foram aqueles que testemunham, confirmam na fé, nos confirmam na fé porque nos transmitiram isso. E você faz parte dessa igreja católica, né? Universal, presente no mundo todo. Uma igreja que nasce do sangue dos apóstolos. Para nós, de alegria, mas também de responsabilidade. Nós não podemos ser católicos de qualquer jeito. Ser católico, cristão católico, significa ser servo e discípulo do Senhor. Por que nós não podemos ser cristãos católicos de qualquer jeito? Porque nós vamos dizer que vivemos a nossa fé de qualquer jeito. Os apóstolos. Sim, quando um católico, cristão católico não vive a sua fé, ele não venera, ele não honra o testemunho dos apóstolos. E aí nós muitas vezes deixamos o caminho do Senhor por pouca coisa. Eu não gostei do que o padre Carlos falou, eu não gostei do que o padre da minha paróquia falou, eu não gostei da atitude do coordenador, eu não gostei da atitude de fulano, eu não gostei da atitude de Beltrano. Aí eu fui, estavam bons, isso e aquilo, e começa a elencar. Eu fui na celebração da palavra, não gostei disso, não gostei daquilo. E aí abandona a sua igreja. Quando você faz isso, meu irmão, minha irmã, você se esquece de que esta fé que nós hoje estamos celebrando foi uma fé que foi fruto de uma doação, fruto de um trabalho, de alguém que não nos conheceu pessoalmente, mas já por amor a nós, por amor a Jesus. Pedro, aquele pescador, ser transformado no líder da igreja, naquele que conduziu os primeiros momentos da igreja. É tão belo ver a figura de Paulo, o homem das comunidades. Quantas comunidades Paulo fundou, quantas comunidades ele percorreu, passando fome, sentindo frio, sempre conservando a alegria, tanto ele quanto Pedro. Ali, conservando a alegria, o ímpeto, a força, o espírito, o amor a Jesus. Isso nos traz uma profunda alegria, mas também nos chama a uma grande responsabilidade. É você que vai deixar essa missão ser perdida? Sou eu que não vou dar testemunho desses apóstolos? Não, não seremos nós.
Nós somos uma igreja que tem uma história muito maravilhosa, uma história de muita luta, de muita doação, mas de muito amor, de muita entrega, de sofrimento também. Pedro e Paulo coroaram as suas vidas com o martírio. Engana-se quem achou que morrendo Pedro e morrendo Paulo, a igreja iria acabar. Olha nós aqui, irmãos. Vamos deixar de legado o que para aqueles que virão depois de nós? Porque outros virão e necessitarão de conhecer o Senhor, e necessitarão de estar na igreja para mudar este mundo, porque este mundo foi criado por Deus, porque o Senhor tem um caminho de salvação que só Ele pode nos oferecer, só Ele que nos salva. E Pedro e Paulo fizeram chegar até nós as palavras de Jesus, mas as palavras de Jesus não podem findar em nós. Nós não somos o ponto de chegada. Nós precisamos fazer com que a palavra de Jesus seja o ponto de partida. Chegou até nós, mas precisa chegar a outros corações. Que Deus abençoe, que Pedro e Paulo sejam homens e mulheres que vivam esta fé nos dias de hoje. Amor ao Senhor, amor à igreja. Mas como infelizmente muitos cristãos católicos acabam se enganando, não existe uma fé que não esteja ligada à sua igreja. Não existe uma fé que não valorize a igreja. A igreja não é perfeita, é bem verdade. Assim como Pedro e Paulo não eram perfeitos, mas eram santos, consagrados a Deus, como eu e você somos. Então vejam, buscaram amar a Jesus em prol ou em função de uma igreja perfeita. Não. Pedro e Paulo, basta ler a missão deles, Atos dos Apóstolos, os Evangelhos e também as cartas de Paulo, e também as cartas de Pedro, né? Pedro escreveu 2 cartas, né? Tem lá a primeira e a segunda carta de Pedro, aliás é belíssima, né? Pedro vai nos dizer assim, é necessário nós apresentarmos as razões da nossa esperança. Pedro vai falar isso na sua primeira carta, as razões da nossa esperança, ou seja, por que você acredita em Jesus? Por que você acredita no Senhor? Eu fiquei sabendo, porque minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou. Ótimo, isso é importante, porque eu também acredito em Jesus, porque eu recebi essa fé dos meus pais, mas eu fui amadurecendo essa fé, eu fui dando vida a essa fé. E aí, meu irmão e minha irmã, a igreja necessita de você para cultivar aquilo que Pedro e Paulo iniciaram e receberam de Jesus e transmitiram para nós. Que você, que eu, que toda a igreja santa, aos pés do Senhor, aos pés dos apóstolos, levemos essa mensagem que recebemos a todos aqueles e aquelas que querem acolher a salvação de Jesus, que não é para mim e que não é só para você, é para todos. Ajude São Pedro, nos ajude São Paulo a sermos santos e consagrados ao Senhor, a amarmos a igreja como vocês amaram. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, e sobre qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. E a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos leve à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz, o outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, boa semana e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Edificar a igreja, edificar a igreja, edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou igreja, tu és igreja, somos igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor.